Boa noite. Mais uma quinta-feira, onde nós vamos estudar a Bíblia, nesse momento que nós denominamos de Escola da Doutrina Bíblica. Nós somos uma igreja evangélica, cristã, e nós gostamos muito de estudar a Bíblia. E às quintas-feiras nós fazemos isso. 2 vezes por mês, na quinta-feira, a gente faz esse estudo aprofundado. Se você chegou agora nesse canal do YouTube e você quiser, você pode conhecer a nossa igreja acessando o site www.igrejadeinterlagos.com.br. Você é bem-vindo. Lá, nesse site, você vai saber os horários do nosso culto. E vai ter um botãozinho em cima escrito ao vivo. Toda vez que tiver um culto, você clica naquele botãozinho e você vai nos assistir. Tá ok? Então, hoje a irmã Eliette vai pregar sobre mediação e você é bem-vindo para escutar, fazer anotações e, eventualmente, se você tiver perguntas, fica à vontade, você pode nos escrever lá no site da igreja, você tem um lugarzinho lá que você pode mandar uma mensagem para a gente e aí a gente entra em contato com você e tira a sua dúvida. Fica à vontade. Meu nome é Hélio, eu sou pastor dessa igreja. Tá bom? Deus o abençoe. Eu vou fazer uma pequena oração e aí a gente começa, então, a preleção. Feche os seus olhos. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por este momento tão gostoso, tão bom, Senhor, na tua presença. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão do outro lado desta linha. Abençoa a tua igreja, abençoa a irmã Eliette que vai trazer a palavra. Em nome de Jesus, amém. Eliette, é com você. Amém, irmãos. Bom, hoje nós vamos falar sobre mediação, porque quando a gente começa a conversar, às vezes com colegas, né, de trabalho, e vem algum assunto sobre Deus, né? E aí as pessoas às vezes têm curiosidade de perguntar, não, mas os anjos que falavam no Velho Testamento, eles vinham do Pai, né? Pessoas que a gente já está introduzindo esse assunto que nós estamos comentando de quinta-feira, e aí a gente já começa a ter ideias, né, de qual assunto trazer, porque para a gente algumas coisas que a gente tem estudado esse assunto há pelo menos uns 20 anos, para a gente algumas coisas são mais ou menos óbvias, né? Mas quem está sendo introduzido nesse assunto há menos tempo, logicamente terá algumas dúvidas, né, que nós humildemente nos propomos a estudar juntos, né, estudar juntos e, à luz da Bíblia, trazermos um esclarecimento, né, porque essa doutrina bíblica, que não é nossa, é uma doutrina da Bíblia, que nós temos trazido de quinta-feira, é um aprofundamento muito interessante dos estudos da Bíblia, porque são estudos que vão de encontro a muitas dúvidas que as pessoas têm, né? Muitas dúvidas no sentido de questionar até a coerência de Deus, questionar, inclusive, a existência de Deus, ou a inteireza de caráter de Deus. Porque como que a gente pode imaginar um Deus que muda, um Deus que, como uma árvore, que às vezes os frutos são bons, às vezes os frutos são ruins, né? Então, esse estudo, ao nosso ver, vem esclarecer muito sobre os meandros da Bíblia. Porque quando a pessoa está na superficialidade, né, salvação, batismo, Jesus salva, eu vou orar para receber uma bênção de Deus,
eu entendo a crucificação que foi para me resgatar dos pecados. Quando a pessoa está nessa superficialidade, que a gente até chama de uma meninice, né, do conhecimento bíblico, ela não tem dúvida. Agora, quando a pessoa começa a estudar com mais profundidade a Bíblia, começa a ver as propostas do Deus no Velho Testamento, né? O caráter de Deus no Velho Testamento, a pessoa começa a se indagar. Como que esse Deus que estou servindo é um Deus tão mutável? Né? Era um Deus que agia de uma maneira, agora age de outra. Né? Por que Jesus não se manifestou lá no Velho Testamento? Por que Deus deu uma lei para condenar o homem e depois teve que vir Jesus para salvar o homem da lei que aquele Deus deu? Por que Deus se manifestava de uma maneira tão guerreira, tão irado, tão bravo, tão vingativo, e agora se fala que ele é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia? Será que Deus muda? Né? Então, essa é a nossa proposta de estudo, nessas quintas-feiras, quinzenalmente, nos aprofundarmos nos estudos da Bíblia, porque tem muitas pessoas atualmente que aceitam essa visão bíblica. Nós não estamos sozinhos. Várias igrejas abraçaram essa visão bíblica, porque foi a visão bíblica trazida por Paulo. E essa visão bíblica dá uma inteireza e uma coerência na Bíblia, porque nós acreditamos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E a Bíblia, como já dissemos, ela, além de ser uma narrativa histórica do povo de Israel, a Bíblia também tem uma conotação espiritual muito grande. E, além disso, ela tem um sentido enigmático. Até que Jesus, quando veio, ele fala que muitos ensinamentos são passados por parábolas. Essa necessidade das parábolas são porque a Bíblia, infelizmente, é um livro que, dependendo da tradução, às vezes aponta para um lado, às vezes aponta para o outro, né? Pequenas alterações em traduções que os mais estudiosos veem, e quando você fala numa parábola, essas diferenças de tradução se neutralizam, porque a parábola ela se discerne espiritualmente, né? Então, a pessoa tem um campo, quando conhece o reino de Deus, vende tudo quanto tem para conhecer o reino. A pessoa tem uma joia de grande valor. Quando conhece Jesus, ela se desfaz daquilo. Então, isso tem um sentido espiritual. Parábola do semeador, que todo mundo conhece, tem um sentido espiritual. Então, independente da sua tradução, nós vamos abraçar o sentido enigmático daquela mensagem que Jesus deixou. Né? Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre mediação, porque parece que houve uma mudança muito grande da mediação que existia no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, primeiramente, nós queremos falar o que exatamente é uma mediação. A mediação é uma maneira pelo qual eu vou nomear uma pessoa para intermediar um negócio, por exemplo, um negócio comercial, né? Intermediar uma querela jurídica, né? Juridicamente, eu tenho que nomear um advogado. Então, ele é como um mediador entre eu e o juiz, né? Daquela causa que eu tenho. E também é chamado de medianeiro, né? Então, ele fará a comunicação entre eu e aquela instituição.
que pode ser uma pessoa e pode ser uma divindade, né? Porque eu, por exemplo, eu não alcanço o Pai. Então, tem que existir um mediador, um intermediário para fazer essa mediação, para fazer essa intervenção, essa intercessão, essa interferência, essa interposição, tá? Que, do ponto de vista religioso, o mediador vai fazer a ligação entre os homens e Deus, certo? Vai fazer essa mediação entre os homens e Deus, porque o homem, ele não tem a capacidade de alcançar Deus. Naturalmente, ele não tem. Ele precisa de um mediador, alguém que faça essa ponte. Por isso que eu achei interessante o post que o pastor Hélio fez, que ele escolheu uma ponte, e é exatamente isso. A mediação é uma ponte, né? A Igreja Intencional, Católica... viu? Oi? Foi intencional. Ah, certo. E eu demorei para escolher uma ponte bem bonita, viu? Nossa, ficou muito bom. Então, irmãos, a gente sabe que a Igreja Católica escolheu Maria como uma mediadora entre os homens e Deus. Então, para eu chegar a Deus, eu tenho que passar por Maria, né? Então, eu tenho que orar, Ave Maria, ou alguma outra oração para chegar a Deus. Só que a Bíblia tem vários versículos comprovando que os que estão junto com Cristo, os que morrem em Cristo, estão dormindo, aguardando a ressurreição e o juízo final. Maria, São Benedito, São Pedro, né? Essa semana foi quinta-feira, não, a semana passada, não sei, teve lá o São João, o São Pedro, né? O Santo Antônio, dia 13. Então, tem muitas pessoas que elegem pessoas que foram santas, que teve uma vida reta diante de Cristo, e elegem para ele ser um mediador nas suas orações. Só que o que a Bíblia fala é que essas pessoas estão dormindo, aguardando a ressurreição. Se elas estão dormindo, aguardando a ressurreição, ninguém ainda inaugurou o céu. Né? Quando Jesus falou para Dimas na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, esse hoje tem o sentido de eternidade. Esse hoje não tem sentido de relógio, que hoje vai acabar meia-noite, porque Jesus, ele é eterno, o Pai é eterno, o Espírito Santo é eterno, e quem é eterno não obedece relógio. Não existe, eles estão fora dessa dimensão do tempo. Sendo assim, Dimas também está dormindo. E quando a gente dorme, a gente não vê o tempo passar. Você sai também um pouco dessa história de tempo, de relógio, né? Principalmente quem dorme bem, a hora que acorda, pensa, nossa, eu nem vi a noite passar. Né? Então, irmãos, essa história de eleger Maria ou algum outro santo como mediador é um engano muito grande. Tá? Desculpa aos católicos, mas o que a Bíblia fala é que eles foram pessoas santas, pessoas que são exemplos, mas que estão dormindo como os demais. Porque ninguém ainda subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu, que é Cristo. E os outros vão subir ao céu após a ressurreição e o juízo final. Tá? Então, no Velho Testamento, começando aqui explicando sobre a mediação, no Velho Testamento, a mediação ela era frequentemente realizada através de anjos. Né? Então, os anjos, ou mesmo até o próprio Jeová, falava com algumas pessoas que ele elegia, que ele escolhia. Né? Então, ele falava com Adão, falou com Abraão, falou com Noé, né? Deu, por exemplo, Noé, ele deu até as orientações de medidas de como fazer a arca, né? Falou com o pai de Sansão, falou com Moisés, né? O próprio Jeová falava. E muitas vezes também ele mandava anjos para falar com as pessoas. E algumas vezes na Bíblia é interessante que
existe parece que sinônimos entre o anjo de Jeová e Jeová, como até sugerindo que Jeová seja um anjo, tá? Isso está na Bíblia, irmãos, não sou eu que acho, está na Bíblia, tá? Se você acredita na Bíblia, você vai lá, coloca no buscador anjo de Jeová, vocês vão ver que muitas vezes se confunde as ações de anjo de Jeová com Jeová, né? Então, algumas vezes também, irmãos, a gente vê que o próprio Satanás, ele é usado não como mediação, mas ele é usado como, desculpa a palavra um pouco gíria, testa de ferro de Jeová. Então, a gente vê, por exemplo, no livro de Jó, né, que Jó foi uma pessoa que ele era reto diante de Deus, né, ele não tinha pecados, ele cumpria todas as obrigações, né, da lei, mas vieram os filhos de Deus, que talvez seriam anjos, né, os filhos de Jeová, perante Jeová, que é uma coisa na esfera espiritual, né? Vieram os filhos de Deus, está em Jó 1,6, se alguém estiver anotando, mas não precisa de abrir. Vieram os filhos de Deus perante Jeová, e entre esses filhos de Deus estava Satanás, né? Foi quando Satanás tentou Jeová falar, você tem cercado Jó de tantas bênçãos, tira o que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar contra ti, né? E aí, quando Jeová deu a autorização para Satanás agir na vida de Jó, aí eu queria eu não anotei, irmãos, mas na frente eu vou falar, não anotei agora, mas na frente eu vou falar. Jó chega à seguinte conclusão, que o próprio Satanás agia como se fosse a mão de Jeová, tá? Eu vou falar esse versículo na frente, tá? Então, a gente fica pensando, mas como surgiu Satanás, né? Que Satanás seria um testa de ferro, um empregado de Jeová, ou estaria entre os filhos de Jeová, né? Ele teria assim, um lugar meio privilegiado diante de Jeová. A gente sabe que em Gênesis 3:1, se alguém estiver anotando, pode anotar esse versículo e ler depois, que fala que a serpente que tentou Eva, aquela serpente que personificava Satanás, era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Jeová tinha feito. Então, Jeová criou a serpente no paraíso, certo? Então, agora eu queria que o irmão Richard abrisse em Gênesis 3:15, tá? Que aí a gente vai ver uma coisa interessante. Depois do pecado de Adão e Eva, eles acabam tendo castigos, vamos dizer assim, né? Então, o homem vai ter que suar para trabalhar, e da terra vai nascer espinhos, né? E para a serpente, a mulher vai parir com dor, né? E para a serpente, em Gênesis 3:15, ele fala assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, está falando para a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, quer dizer, a tua semente, a semente da serpente e a semente da mulher. Esta, a mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a mulher vai ferir a cabeça e a serpente vai ferir o calcanhar. E aí a gente pensa, né? Essa mulher, na verdade, ela tem uma conotação da igreja. Na verdade, essa mulher é a igreja, né? Então, a serpente vai picar o calcanhar da mulher. E essa mulher, a representação dessa mulher é a própria igreja, né? Então, Satanás representa as forças do mal. A mulher representa a igreja. Então, a igreja vai pisar em cima de Satanás, certo? É essa a figura espiritual.
né? Então, a igreja vai ferir a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o calcanhar da mulher. Isso, irmãos, significa que o calcanhar ferido pela serpente tem uma conotação mais ou menos da doutrina bíblica sendo atacada por Satanás, que é isso que a gente está vendo nas igrejas agora, né? Por isso que Efésios 6,15, se o irmão quiser colocar, também se refere ao calcanhar. Então, Efésios 6,15 fala assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, pés tem a ver com o evangelho, tá? Por isso que em Romanos 10,15, os irmãos vão acompanhar também, Romanos 10,15 fala assim: e como pregarão se não forem enviados? Então, aqui está falando em pregação, certo? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Então, irmãos, a gente vê que a doutrina bíblica, o evangelho, está sempre ligada a calcanhar, a pés, porque é assim que se espalha o evangelho. E em 2 Coríntios 11, e fechando só esse assunto que é interessante, né, que veio lá de Gênesis, né, esse assunto de Gênesis 3,15, em 2 Coríntios 11, versos 2 e 3, fala assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenha preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, como assim a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, irmãos, aqui vocês veem que fechou, né? Assim como a mulher lá foi enganada pela serpente, Jesus teme que a igreja seja enganada por Satanás, né? E se afaste da simplicidade que há em Cristo, porque a gente sabe que Satanás, irmãos, a principal função dele é destruir a igreja, né? Satanás não está preocupado em quem já está no inferno. Satanás está preocupado em destruir a igreja, né? Então, aquele versículo que eu queria falar com vocês, ele está em Jó 19:11, tá? Quando Jó chega à conclusão que a mão de Jeová que estava pesando sobre ele é o próprio Satanás. Porque, na verdade, quem pediu autorização para tocar na vida de Jó é Satanás, né? Então, Jó 19:21 fala assim: compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, pois a mão de Deus me tocou. Então, quem tocou em Jó foi Satanás, com autorização de Jeová. Mas aqui, Jó está falando: quem me tocou foi a mão de Jeová. Então, a mão de Jeová é Satanás. Quando o cristão está perseguindo alguém, está odiando alguém, ele também está reivindicando a mão de Jeová sobre aquela pessoa, que é Satanás. O crente está sendo também instrumento de Satanás, né? Então, irmãos, e a gente vê, assim, tão diferente no Novo Testamento, que está escrito que Deus, pelas mãos de Paulo, curava, né? Então, as mãos de Paulo também acabavam sendo instrumentos, né, de Deus. Isso não precisa abrir, se alguém estiver anotando, está em Atos 19, 11 e 12. Né? Então, a gente vê que Jeová nem sempre é uma divindade legal, uma divindade boa, uma divindade misericordiosa, né? Às vezes ele faz umas maldades também. E aí a gente vê que, por exemplo, que em Êxodo está escrito que, assim, tocando nesse assunto de malefícios de Jeová, em Êxodo 4:11,
já que abriu, né, vamos ler lá que talvez as pessoas não conheçam essa parte de Jeová, né? Êxodo 4:11 fala assim, e disse-lhe Jeová, esse Senhor com letra maiúscula, a tradução é Jeová, tá? E disse-lhe Jeová, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Jeová? Então, Jeová que fez todas as desgraças, irmãos. Quando vocês pensam, mas como é que uma criança nasceu tão defeituosa? Né? Por que Deus permitiu? Por que o Pai permitiu? Por que Jesus permitiu? Porque o Deus de toda a carne é Jeová. E ele, às vezes, faz criança surda, criança cega, criança defeituosa. Né? Isso aí não tem nada a ver com o Pai, irmãos. Tem a ver com Jeová. Né? Mas uma coisa eu sei, irmãos. Jesus é sempre bom. Tanto assim que quando ele começou a destoar um pouco de Jeová, os discípulos de João Batista foram perguntar para Jesus, tu és mesmo aquele que estávamos esperando ou devemos aguardar outro, né? Aí Jesus falou assim, olha, você vai lá para o João e fala que os cegos ouvem, os cegos veem, os surdos ouvem, né? E aí eles anunciaram o reino de Deus. Então, Jesus estava fazendo o oposto, né? Do que eles sabiam que Jeová às vezes produzia aqui na Terra, né? Jesus estava curando. Então, irmãos, voltando lá ao Velho Testamento, a gente tem algumas mediações, alguns mediadores no Velho Testamento, né? Às vezes são anjos, às vezes é o anjo Jeová, às vezes é o anjo de Jeová, às vezes algumas pessoas são intituladas como mediadores ou medianeiros, que é a mesma coisa. Por exemplo, Moisés, ele foi um mediador, ele foi um medianeiro. Quando ele estava conduzindo o povo do Egito, né, para Canaã, ele foi um medianeiro. Porque ele se comunicava com Jeová e com o povo. Então, ele era aquela ponte entre Jeová e o povo. Ele foi um mediador, mas ele não mediava com o Pai, ele mediava com Jeová. Porque Jesus Cristo fala que ele é o único mediador entre o Pai e o homem. Se Cristo é o único mediador entre o Pai e o homem, Moisés ele foi mediador entre o povo de Israel e Jeová. Tá? Ele não foi mediador entre o povo de Israel e o Pai, porque o Pai não tinha nem sido revelado. Jesus veio revelar o Pai. Aquele povo não conhecia o Pai, aquele povo conhecia Jeová. Né? Isso aí é um argumento muito contundente para a gente explicar o porquê que Jeová não é o Pai. Né? Porque Moisés, a Bíblia, o intitula como o mediador, o medianeiro entre o povo judeu e Jeová, né? Então, o apóstolo Paulo, ele concorda com essa situação dessa mediação ser feita somente através de Cristo. Porque, na verdade, nós vimos que muitas vezes Jeová se comunicava com as pessoas e Paulo fala que Deus mora na luz inacessível, né? Deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 6,16, tá? Só para vocês poderem acompanhar na Bíblia. 1 Timóteo, né, primeira carta de Paulo a Timóteo, 6,16, fala assim, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Então, é inacessível. Inacessível quer dizer que eu não tenho acesso. Né? A quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, nenhum homem viu a Deus e nenhum homem ouviu a Deus, Pai. Essas pessoas que ouviram a esse Deus do Velho Testamento, elas não estavam ouvindo o Pai, o Deus Pai, nem o Deus Filho, que Jesus ele se manifestou
Apesar que o Espírito de Cristo agia em alguns profetas, a personificação de Cristo, logicamente, foi no nascimento dele. Jesus sempre existiu. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus é eterno. Só que a manifestação de Cristo ocorreu no nascimento dele. A gente sabe que o Espírito de Cristo agia algumas vezes nos profetas. Mas o que era mais presente era a manifestação de Jeová, né? Então, a gente, assim, dando uma passeada nas Escrituras, eu vou só, novamente, irmãos, deixar só os versículos, que não vai dar tempo de ler se alguém tiver interesse. Êxodo 6, 2 e 3, fala que Jeová apareceu para Abraão, para Isaac, para Jacó. Êxodo 33, 18, fala que Moisés ouviu Jeová e viu Jeová pelas costas. Em outra ocasião, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os filhos de Arão e mais 70 anciãos viram Jeová, né? Isso está em Êxodo 24, 9 e 10. Então, se os irmãos abrirem lá, vocês veem que Jeová era muito presente. Então, muitas vezes nem necessitaria de uma mediação, né, para algumas pessoas. Em Gênesis, só esse aí acho que é bom abrir, só para ilustrar, Gênesis 26, 24, fala também exatamente isso, tá? Gênesis 26, 24, só para ilustrar, para a gente não deixar só na palavra, na minha palavra, para vocês verem na Bíblia, né? Então, Gênesis 26, 24 fala assim: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, quer dizer, disse com voz audível, eles ouviram. E o Pai ninguém nunca ouviu, mas Jeová era ouvido. Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, essas palavras foram ditas para Isaac, né? Então, muitas pessoas ouviram a Jeová. E aí a gente fica, não, mas o pai ninguém ouviu. Está escrito na Bíblia, né? Ninguém ouviu e nem viu o pai. Então, por isso que eu falo, irmãos, esses estudos que a gente faz às quintas-feiras é uma comprovação bíblica que Jeová é um Deus e o Pai, Filho e Espírito Santo é outro Deus. Que Jeová é o Deus que reina nesse mundo. É o Deus do ouro e da prata. É o Deus da guerra. É o Deus da carne. É o Deus dessa confusão que existe nesse mundo. Então, isso que eu tenho que deixar claro para vocês, que os nossos argumentos estão na própria Bíblia, né? E eu vou reforçar mais uma vez, nós não temos nada a ver com Marcion, que nós cremos na Bíblia integralmente. Só que a própria Bíblia prova, né, com vários argumentos, como a gente está vendo esse agora, que Jeová tinha um comportamento totalmente diferente do Pai. Né? O Pai não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Então, o Pai, ele testifica de Cristo através das próprias obras de Cristo, tá? A testificação de Cristo é através das suas próprias obras. Isso está em João 5, 37. João 5, 37, porque jamais alguém ouviu a voz do Pai, como eu já disse, né? Então, João 5, 37 fala assim: e o Pai que me enviou, Jesus está falando, tá? João 5, 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós, aqui ele já está explicando, ele testificou, mas vocês nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, tá?
Então, o Pai testifica de Cristo através das próprias obras de Cristo. E Jesus, ele também fala, eu e o Pai somos um, né? Porque eles pensam da mesma maneira, eles falam da mesma maneira, e um está intimamente ligado com o outro, né? As obras são as mesmas. Então, em 1 Coríntios 13:1, não precisa de abrir também, a gente ouve, a gente lê que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, ou nada seria. Então, a língua dos anjos. Existe uma língua dos anjos. Os anjos falam como eles falavam no Velho Testamento, né? Então, como eu disse, irmãos, eu vou dar outros exemplos rapidamente, porque a hora voa. Só para deixar assim registrado, não precisa de abrir. O anjo de Jeová falou com Agar, tá? E Agar nem era do povo judeu, né? Está em Gênesis 16, de 9 a 11, quando o anjo de Deus falou para Agar que ela ia ter um filho e ia se chamar Ismael. Daí quem falou foi um anjo para ela, né? Foi um medianeiro, foi um mediador, fazendo uma mediação entre Jeová e Agar. Em Gênesis 22, 11, também um anjo chega e fala para Abraão, quando ele ia sacrificar seu filho, né? Um anjo bradou do céu, né? E falou assim, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, né? Então o anjo falou, não faça isso com teu filho, que agora eu sei que tu me amas, né? E foi uma prova, né? Porque Jeová não tem essa onisciência tão grande, né? Ou quando o anjo brada também para Moisés, né? Ele também fazendo essa mediação, só que aquele anjo que bradou para Moisés tem muito jeito de ser o próprio Jeová, né? Que, como eu disse, muitas vezes se mistura as ações do anjo de Jeová com Jeová, e nesse caso de Moisés, quando o anjo estava falando com ele da sarça, né? Que ele quis dar uma olhadinha assim, aí o anjo bradou, não olha para mim, né? Mas ele estava ouvindo, né? Ele estava ouvindo o anjo. Do meio da sarça, né? Que, na verdade, isso está em Êxodo 3:2, não precisa de abrir, mas se vocês leem tudo, tem hora que fala que é o anjo de Jeová e tem hora que fala que é Jeová, né? Então, a mesma coisa em Juízes 13, quando Manoá, que é o pai de Sansão, ele ouve o anjo também, né? Então, tem muito anjo fazendo mediação no Velho Testamento. No Novo Testamento não existe mais essa mediação, tá? Então, antes, quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, que ele subiu aos céus, ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Jesus Cristo, aqui é o representante de Jesus Cristo, né? Por isso, quando a gente ora, a gente pede para Jesus, mas, na verdade, a gente está pedindo para o Espírito Santo, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo foi mandado por Cristo e age como se fosse Cristo também. E o Espírito Santo, como sendo Cristo, e Cristo é o nosso único mediador entre a humanidade, entre os homens e o Pai, o Espírito Santo acaba tomando o lugar de Cristo, né? O que aconteceu no Novo Testamento? Quando Jesus estava para nascer, vieram os anjos para aqueles pastores anunciarem, né, o nascimento de Jesus. Mas, naquele caso, irmãos, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, né? O Espírito Santo, como eu falei, ele foi mandado por Jesus somente após a ressurreição. Isso está em João 15, 26, e mais, acho que umas 4 passagens. Mas se o Richard quiser abrir, em João 15, 26, a gente deixa assim bem claro para os irmãos que o Espírito que agia antes não era o Espírito Santo do Pai, era um outro Espírito, tá? Então, João 15, 26, fala assim, mas quando vier o Consolador, está dando uma noção futura, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, quer dizer que tinha espíritos de mentira, né, que agiam no Velho Testamento, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então,
esse Espírito que Jesus mandou é o que vai testificar de Jesus, é o que será, através de Jesus, o nosso mediador, né? E interessante que em Gálatas 3,19, a gente vê exatamente a ação dos anjos no Velho Testamento, irmãos, tá? Porque os anjos, a gente fica pensando, Moisés, quando subiu lá no Monte Sinai para redigir, né, para serem gravadas os mandamentos nas pedras, né, veio aquele ensinamento, veio de Jeová, aquela lei veio de Jeová. Só que no Novo Testamento, por exemplo, em Gálatas 3,19, fala assim: logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão do medianeiro. Então, aqui também está falando, né? Os anjos acabaram sendo também os elos, né? Os elos entre o povo judeu e Jeová. E também Moisés acabou sendo um elo, né, ligando o povo judeu a Jeová. Por isso que foi colocado nas mãos do medianeiro, foi colocado nas mãos de Moisés. Moisés agia como mediador, né? Só que não era com o Pai. O único mediador entre o Pai e os homens é Jesus Cristo. Moisés, ele foi mediador entre Jeová e o povo judeu, e não do povo judeu com o Pai, tá? Só repetindo para deixar bem claro para os irmãos, tá? Então, irmãos, a gente vê que Paulo, na carta de Efésios, né, quando ele fez a carta aos Efésios, então, Efésios 3:3, ele deixa isso bem claro também, que o que foi revelado para ele, foi revelado através do Espírito Santo. Agora, a mediação é feita pelo Espírito Santo. Como eu disse, a gente se refere ao Espírito Santo como sendo Cristo, porque o Espírito Santo, o Pai e Jesus Cristo, é a Trindade. Eles são uma divindade, é o nosso Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, Efésios 3:3 fala assim: como me foi esse mistério, quer dizer, que não era conhecido, o mistério de Cristo, o mistério de Deus ser diferente daquele Jeová, foi um mistério revelado para Paulo, tanto que ele reputou que ele sabia como escória, né, que era a lei de Jeová. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, quer dizer, foi revelado, estava oculto, né? Como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele fala de novo em mistério, tá? Verso 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Quer dizer, antes, as pessoas não sabiam esse mistério. E como que esse mistério chegou até Paulo? Como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo acaba sendo agora o mediador, né? Que, mais uma vez, eu sei que eu estou sendo repetitiva, o mediador que Cristo deixou no lugar dele, né? Aos seus santos apóstolos e profetas. Então, Paulo nos trouxe essa revelação de um mistério. Quer dizer, foi revelado. O povo já conhecia Jeová. O povo sabia quem era Jeová. O povo tinha os ensinamentos da lei de Jeová, dos sacrifícios de Jeová. Só que Paulo veio agora com uma nova proposta, trazendo um Deus de um novo caráter, que eles não conheciam, que esse Deus foi revelado através de Jesus Cristo.
Então, irmãos, Jesus, ele deixa assim bem claro que nós não tratamos direto com o Pai, como muitas vezes o Velho Testamento mostra que Noé, que Moisés, que Isaac, que Abraão trataram direto com Jeová, né? Com o pai de Sansão, né, que é o Manoá. Então, é necessário que termos um mediador, um medianeiro ou um mediador, né? Então, João 5,37, se o irmão puder abrir, João 5,37, eu vou repetir, que eu acho importante. João 5,37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste seu parecer. Tá? Então, quem via o parecer de Jeová, irmãos, que isso é uma coisa tão importante que eu tenho que deixar bem claro. As pessoas viam Jeová. E Jesus falou, olha, o Pai nunca ninguém viu nem ouviu. Então, irmãos, não pode ser o mesmo Deus. Por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, mas que loucura é essa? Eu sempre aprendi que Jeová era o Pai, agora vocês vêm falando que Jeová não é o Pai? De onde vocês tiraram essa loucura? Isso não é loucura, irmãos. Isso está na Bíblia. E muitas pessoas, às vezes, acabam se decepcionando com o Evangelho porque ficam vendo muitas incoerências. Só que o Evangelho não tem incoerência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não têm incoerência. É diferente daquele Deus do Velho Testamento, Jeová, que é cheio de incoerência, que manda espírito de mentira na boca dos profetas, que às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Às vezes promete uma coisa e faz outra. Então, irmãos, a gente tem que se acautelar. Como eu disse, a gente está no final dos tempos, a gente tem que abrir os nossos olhos para que a gente possa analisar, estudar e absorver e beber da fonte de água viva. Sem falsificações, né? Sem falsificações. Jesus é o único mediador. Então, em 1 Timóteo 2,5, fala exatamente isso. Eu sei que muita gente conhece de cor esse versículo, mas a gente vai ver que vale a pena. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus Cristo é o único mediador entre o Pai e os homens. Se existiram outras mediações, não era entre o Pai. O Pai não usa anjo, o Pai usa o Espírito Santo, o Pai usa Jesus Cristo como o único mediador. É meio esquisito falar essa palavra, né? Mas o Pai nomeou Jesus para ser o único mediador, né? Acho que é meio desrespeitoso falar usa, né? Então, a gente sabe, irmãos, que os anjos, o ministério dos anjos, que é o ministério do Velho Testamento, também é chamado de ministério da morte. Então, os anjos, eles regiam um ministério que foi desbancado por Cristo. Jesus desbancou esse ministério desses anjos. Tá? Se uma vez ou outra no Novo Testamento fala em anjo, talvez eles até falar o anjo de Deus a quem eu sirvo, eles talvez estejam se referindo ao Espírito Santo, e não àqueles anjos usados, aí pode falar usados mesmo por Jeová no Velho Testamento. Então, irmãos, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a gente está deixando bem claro que a única maneira que temos de se achegar a Deus é através de Jesus Cristo, né? Por isso que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, porque Ele é o único mediador.
Então, irmãos, essa palavra que eu queria deixar hoje, que Jesus possa abençoar grandemente os irmãos, e vamos continuar analisando de um modo destemido e de um modo sem preconceitos, sem preconceitos. Esses estudos que a gente está analisando, o verdadeiro caráter do Pai e o verdadeiro caráter de Jeová. Que não existe mudança, não existe confusão. Amém, irmãos? Deus abençoe grandiosamente.